Boa noite, sejam muito bem-vindos, né? A nossa live, hoje a gente vai ter um convidado muito especial, meu aluno João. João já está entrando aqui com a gente e tenho certeza que essa live vai ser muito importante para quem sonha, né? Sonha em estudar ou morar nos Estados Unidos. Então vamos receber hoje com muita alegria aqui o João Marcos, né? João Maciel. João Maciel. O João Marcos eu quero chamar. É um grande amigo meu também. Só um pouquinho, vamos lá, João. Maravilha! Vamos lá, pessoal. Quem tem vontade de estudar nos Estados Unidos, essa live é para você. João, seja bem-vindo. E aí, meu amigo, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui nesse momento. De nada, João. Pessoal, primeiro, boa noite a todo mundo que está com a gente. Sejam bem-vindos, né, à live da Joe Idiomas. Hoje a gente tem um convidado super especial, que é o João. O João, ele é pura inspiração. João, seja bem-vindo, tá? Para quem está chegando agora, conta um pouquinho, João, sobre você e de onde que você veio. Então, eu sou natural de Rio Branco, Acre. Tive uma leve e breve passagem pelo Rio de Janeiro, assim, quando eu era criança. Tenho 24 anos e hoje estamos aí vivendo esse sonho que graças a Deus, virou realidade. Perfeito. João, você cresceu no Acre, como muito você falou. Você cresceu em uma família com forte presença ministerial, né? Sendo filho de um pastor muito querido, pastor de uma das maiores igrejas do Acre, que é meu aluno também, que é o pastor Marquinhos. Conta pra gente, João, como que foi a sua infância e a sua adolescência? Quais foram as suas maiores alegrias e talvez aqueles momentos de muito aprendizado que você teve junto à igreja, junto ao seu pai, sua família? Então, como você disse, eu cresci num lar cristão, né, e isso é um privilégio que eu pude ter. E eu acredito que no começo, né, quando o ministério do meu pai e da minha família se consolida, eu tive um pouco de medo, assim, eu me assustei um pouco, porque quando as pessoas olham de fora, assim, pensam que as coisas elas acontecem por acaso, né, e nada nessa vida acontece por acaso, tem todo um processo, né, por trás, tem todos alguns desafios por trás também, e com a gente não foi diferente, né, eu lembro que quando o ministério começou a se expandir bastante, assim, começamos a ter muita visibilidade por conta da igreja, e eu era jovem, então isso assusta um pouco, né, tipo, você, querendo ou não, eu carrego um sobrenome hoje que é conhecido, né, pra glória de Deus, obviamente, não pra nossa, mas isso traz pra gente também uma eu acho que travou aqui, espera aí. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode Tá continuar, bom, né? João. Perfeito. E isso traz pra gente uma responsabilidade, né, de carregar esse sobrenome, de carregar um legado, de carregar toda uma história, né. Então, eu tive um certo receio, assim, quando tudo isso começou, mas a partir do momento em que a gente entende, que a gente acredita, que a gente realmente decide, a gente escolhe viver essa vida, quando a gente escolhe viver de fato o chamado, todo e qualquer peso ele se torna leve, se torna realmente algo prazeroso de caminhar, né. Então, acho que como toda e qualquer profissão, quando a gente escolhe qualquer profissão na nossa vida, quando você escolhe a sua profissão, ela vem carregada de medo, vem carregada de incertezas, e com a gente também não é diferente só por ser do lado cristão, assim, né, a gente também compartilha das mesmas dúvidas, das mesmas incertezas, mas a gente tem um Deus que nos faz ter certeza de que a gente realmente está no caminho certo. João, eu entendo, né? E como eu te falei ali bem no começo, eu tenho amigos que também, iguais a você, né, são filhos de pastores. E eu sei que, por ser filho de pastor, muitas vezes tem um conjunto de expectativas, às vezes até pressões, né? Você sentiu, João, em algum momento, e se você sentiu, como que você lidou com essa responsabilidade, né? Como que a sua fé pessoal te solidificou nesse contexto? Com certeza. Ano passado eu estive morando em São Paulo, e aí quando eu tive um breve momento de férias no meio do ano em Rio Branco, eu pude estar ministrando uma palavra e nela eu compartilhei, né, o quão difícil foi durante um tempo da minha vida, eh, carregar essa pressão que naturalmente ela iria aparecer, né, como eu também falei na última na última resposta, acho que qualquer profissão que você escolha, seja você um empresário, seja você um jogador de futebol, seja o que for,
todas essas profissões sempre aparece, como a gente pode usar uma palavra comum, tipo, um herdeiro natural disso tudo, né? É verdade. Então, automaticamente, quando você vê, por exemplo, o pastor de uma igreja, automaticamente já se pensa em sucessor, já se pensa em coisas do tipo, e eu, por ser o filho homem mais velho, né, meu irmão mais novo tem 13 anos ainda, e, tipo, naturalmente essa pressão, ela foi transferida para mim, e durante muito tempo eu sofri muito com essa pressão, acho que eu me deixei levar bastante, e isso durante certo tempo da minha vida me impediu de viver as coisas que Deus tinha preparado para mim, porque eu dava muita atenção a essa pressão, né, e eu carregava ela realmente como um peso, eu carregava como um fardo, assim, e eu não sabia lidar, né, eu não tinha maturidade suficiente para lidar com essa pressão, mas, como eu falei, quando a gente realmente entende o nosso chamado, quando a gente entende por que a gente foi chamado, eh, a gente se livra, né, desse peso, a gente se livra dessa carga que fica sobre nós, né, porque a gente também entende que, né, tipo, é bíblico também que Deus ele só nos dá fardo que a gente possa carregar. Então, se Deus escolheu a gente, Deus me escolheu para essa vida, Deus me escolheu para esse chamado, é porque ele viu uma capacidade em mim que pode ser que em alguns momentos eu não tenha enxergado, mas que automaticamente quando a gente literalmente entende isso, o peso ele sai, mas é muito natural a pressão, né? Seja em qual área da vida a gente escolha seguir, é muito natural, seja o que for a pressão. Se não tiver pressão é porque tá errado, né? Então, acredito que você também na sua trajetória, né, para chegar até o nível que você está hoje, em alguns momentos tiveram algumas pressões e é muito natural, a gente só tem que saber lidar com ela da maneira certa. Perfeito, João. Quando está muito fácil, tem um ditado que meu avô dizia, que quando eu vou tentar me recordar, que é quando a oferta era muito grande, o santo desconfia. Era algo assim. Aham, já ouvi também. Quando a oferta é muito grande, o santo desconfia. Então, na nossa jornada, seja no inglês, seja no ministério pastoral, seja como um médico ou um professor, ela tem muitos desafios. E esses desafios, eles servem para que nos fortaleçam no nosso propósito. E assim como você, João, eu também moro fora do Acre, né? Eu não estou mais Sim. morando na minha cidade natal. E a gente sabe que o Acre, ele é um estado com uma cultura muito rica e uma cultura muito particular, né? Muitas vezes mal compreendida por quem não conhece. E assim, ó, eu sinto muita falta de muitas coisas do Acre, né? Assim, desde a comida, desde a alimentação, desde os meus amigos, a minha família. Mas, João, o que que da tua terra natal, o que que do Acre você sente mais falta ou você carrega consigo uma parte essencial da sua identidade? O que que mais te faz falta e o que que mais te incentiva ainda mais pelo teu propósito quando você lembra do teu estado? Eh, eu, desde o ano passado, eu tenho vivido essa mudança constante, né. No ano passado eu estava morando em São Paulo, e eu acho que juntando do ano passado até agora, fevereiro desse ano, eu acho que se juntar tudo, eu passei um pouco menos de um mês no Acre, né, então passei muito pouco tempo nesse último ano, então a gente sente muita falta, né, a gente como eu estive em São Paulo, querendo ou não, apesar de ser o mesmo país, também é outra cultura, e aqui nos Estados Unidos mais ainda, né, tipo um outro país, uma outra cultura, uma outra rotina, então a gente sente falta, né, de muita coisa, a gente sente falta daquela sensação de proximidade, né, todas as pessoas que chegam e visitam o Acre sempre mencionam, eh, a receptividade, né, então eu acredito que a forma como a gente vive no Acre, todo mundo muito próximo um do outro, aquela sensação de casa literalmente, né, a gente a gente sente falta, a gente sente como aqui é uma cultura totalmente diferente. Claro, tem muitos outros brasileiros aqui, mas a gente sente as pessoas um pouco mais distantes, né, tipo, é uma convivência muito diferente, é uma convivência que você percebe, assim, que, tipo, é algo natural, obviamente, por ser a cultura deles, mas é uma galera um pouco mais fechada, uma galera, assim, mais reclusa, assim, então e o nosso jeito brasileiro de ser, o jeito acreano de ser, muito acolhedor, muito próximo ali, sabe, tipo, gosta de ter aquele tempo de qualidade, então a gente sente falta, assim, de tudo um pouco, né, não dá pra escolher uma coisa só, mas a gente acaba sentindo falta do no geral, assim, tudo que a gente faz em algum momento na nossa rotina, seja onde a gente estiver, a gente lembra: "Ah, na minha cidade era assim, no Acre é assim, daquele jeito", a gente acaba sempre lembrando de algo que remete à nossa cidade natal, né. João, vou te falar, tem gente que está na live com a gente aqui, né? Tem vários alunos nossos, amigos que estão entrando na live e que têm o sonho de morar fora ou estudar fora do Uhum. Brasil. Seja estudar ou seja servir a Deus com um ministério, né? Que não seja no Brasil e você hoje tá vivendo isso, né? Não está só estudando, está servindo a Deus fora do Brasil. E assim, ó, eu Sim. tenho certeza que quem está assistindo a live, que tem alguém da família
que está fora do Brasil, né? Seja estudo, seja trabalho, seja mesmo que como que escolheu, né, outro país para viver, a gente sabe da diferença cultural que é muito grande. Então, quando a gente sonha, ah, eu sonho em morar nos Estados Unidos, eu sonho em morar em Portugal, eu sonho em morar na Europa, essas pessoas elas não enfrentam só o fato do propósito delas, mas essa diferença cultural é muito forte. Eu sei que você vive isso todos os dias. Exatamente. A gente, todo mundo, acho que quando é jovem, assim, obviamente sempre tem algum sonho quando a gente é menor. E é muito comum que esses sonhos sejam relacionados a se mudar de país, a conhecer outras culturas, conhecer, né? E eu não fui muito diferente, né? E tudo que eu tenho vivido aqui há um pouco mais de um mês, um dia foi só um sonho, né? E às vezes eu paro assim para pensar um pouco, para analisar. Parece que passou rápido, mas eu sei o quanto custou até chegar esse momento, assim, sabe? Mas o que separava literalmente do sonho até a realidade era literalmente um sonho, né? Eu tinha uma palavra e um sonho e bastava e custava a mim acreditar nisso. Eu deixei, né, isso como segunda opção na minha vida durante um tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu recebi uma palavra de que eu teria que vir para a América, eu lembro que foi em torno de 2019 a primeira vez. Uma pessoa liberou uma palavra para mim, disse que me via vivendo nos Estados Unidos e como na realidade do momento que eu vivia parecia algo muito distante, né? Mas eu guardava comigo essa palavra, né? Vivi algumas outras experiências durante esse tempo de lá para cá, mas o sonho ele continuou guardado, né? Eu continuei aos poucos cultivando esse sonho e literalmente quando eu menos esperei aconteceu, né? Então acho que a gente sonhar pequeno, sonhar grande custa a mesma coisa, é de graça, né? Então Mesmo. nada que a gente não possa sonhar e se planejar que não possa virar realidade. João, eu lembro a primeira vez que tu falou para mim, professor, eu estou planejando estudar nos Estados Unidos, mas eu preciso fazer o teste de proficiência e eu não me sinto seguro. Eu lembro como se fosse hoje, você falou para mim, eu não me sinto seguro, eu queria sua ajuda, eu quero, que eu preciso, né? É um sonho, tá nas mãos de Deus. E aí eu falei com teu pai também, aí ele falou para mim, professor, senta com o João, ajuda ele, porque esse é um momento importante para ele. E ele tem pouco tempo para se preparar. Eu falei, não, o João, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Falta só a gente ajustar algumas coisas que eu sei que são importantes, mas eu lembro de quando você compartilhou comigo esse sonho e a gente começou juntos nesse projeto de estudos até tu fazer o teste de proficiência. Eu lembro, foi muito, tipo, eu tomei um susto assim, porque foi tudo muito rápido esse processo, né? Porque como eu tava em São Paulo, eu já tava mais ou menos ali da metade pro final de novembro e aí apareceu essa oportunidade. Na minha cabeça eu tava certo de que eu só viria pra cá na turma de agosto do meio do ano, né? No meio de 2026. Só que apareceu uma oportunidade, assim, literalmente de Deus, e a gente não podia deixar passar. E eu acho que em menos de um mês, tranquilamente, menos de um mês, teve a questão da prova para ser aceito na universidade, teve a prova de proficiência em inglês. Eu tive que viajar para Brasília para poder fazer a entrevista do visto e embarcar. Tudo isso foi em menos de 30 dias. Foi tudo muito rápido, assim, né? Eu lembro que quando apareceu a questão do teste, assim, de proficiência, bateu um desespero. Eu procrastinei para fazer esse teste, tão nervoso que eu tava. E aí eu fiz as aulas, fui fazendo as aulas, e eu lembro que bate um nervosismo, tipo, você começa a pensar, né, tipo, meu Deus, eu tô literalmente a uma prova de distância de se concretizar tudo, né? Então, bateu um desespero, mandei teacher, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que o negócio tá sério aqui. Eu lembro, João, eu lembro demais. Aí eu lembro que o Matheus, e eu falei, Matheus, a gente tem uma missão difícil, mas o João é um cara esperto, inteligente, ele já é nosso aluno, só precisamos ajustar algumas coisas para ele conseguir fazer essa prova. E aí não foi só o ensino, tá, João? A gente orou, cara. Eu falei assim, ó, Senhor, ajuda o João, porque eu sei o quanto que é importante esse teste para ele. Não é só o fato dele estudar nos Estados Unidos, o Senhor tem um propósito na vida do João. E eu lembro que a gente, né, Matheus, vamos lá, vamos, ele vai conseguir, vamos para cima, juntamos a equipe e trabalhamos para que tu conseguisse alcançar. Mas primeiramente não somos nós, João. Primeiro é a vontade de Deus. Ele Com só certeza. permitiu que de alguma forma a gente pudesse estar junto contigo nessa parte da tua jornada. Então a gente fica muito feliz. Mas João, sair do Acre para os Estados Unidos é uma mudança gigantesca. Eu digo que eu vivi um intercâmbio na América. Não estudei igual você, mas eu vivi um intercâmbio nos Estados Unidos. Mas eu pergunto assim para ti, eu sei que tu falou muita coisa que vai fazer sentido, mas o que te motivou a buscar essa experiência cultural, né, acadêmica e tão longe da tua casa? Qual foi o start, né? Qual foi aquela decisão tão transformadora na tua vida? Então, como eu tinha falado, eu acho que
tudo antes de qualquer coisa, né, antes da nossa vontade própria, antes dos nossos sonhos mesmo, eh, vem a palavra, né. Então, desde o começo, desde o princípio de toda essa mudança, eu recebi uma palavra e dentro dela eu fui me aperfeiçoando da maneira que podia, eu fui acreditando, eu fui sonhando, mas antes de qualquer coisa, antes da minha vontade própria, como eu disse, tipo, quando eu era mais novo, eu sonhava em morar nos Estados Unidos, não era tipo, eu sonhava em fazer uma universidade, né, então só que essa palavra ela foi se repetindo com o passar dos anos, eu recebi ela uma, 2, 3 vezes, e só que em alguns momentos onde eu recebi essa palavra, eu não sentia firmeza dentro de mim, eu não sentia confiança, eu não sentia que estava pronto para isso, né, mas a palavra foi a que me foi o que me direcionou para isso, né. Então, com o passar do tempo, eu fui buscando em Deus a concretização dessa resposta mesmo, né, baseado no que Deus tinha para mim, e as coisas foram se encaixando, foram se conectando. Eh, Acho que eu poderia sim, claro, facilmente fazer a mesma universidade que eu faço aqui no Brasil, poderia encontrar algumas outras boas universidades dentro do próprio Brasil mesmo, mas como a gente conhece, a gente sabe, os Estados Unidos e alguns outros países estão em alguns quesitos anos à frente da gente. Então eu acredito que conhecimentos que eu posso e estou adquirindo aqui, eu demoraria muito mais tempo para adquirir se eu tivesse dentro do Brasil, né. Então unir, poder unir isso, né, a vontade de Deus, com a realização de um sonho de morar em outro país e morar nos Estados Unidos, e dentro disso fazer uma universidade totalmente cristã, eu acho que não tinha um cenário mais perfeito do que esse, que eu pudesse me sentir mais em paz, sabe. A gente vê muita a gente vê muitas universidades por aí que são, querendo ou não, muito boas, mas para nós que vivemos na vida cristã acaba indo um caminho totalmente contrário daquilo que a gente acredita, né. Então, você se aperfeiçoar profissionalmente, academicamente, espiritualmente, fisicamente, tudo em um só lugar, e junto de quebra realizando um sonho, eu acho que não tem valor no mundo que pague. Não tem, não tem. João, para que essa jornada acontecesse, a fluência em inglês ela foi um requisito fundamental, né? Como eu falei anteriormente, eu lembro muito quando você conversou comigo, né? Eu lembro que você foi o meu aluno junto com o seu pai. Lembro também de como que a tua preparação foi tão intensa, né? Uma preparação intensa para te levar à América. Tu poderia compartilhar com quem está assistindo a gente, com o nosso público, a importância desse preparo, a importância da experiência específica, né, em se preparar para fazer o teste de proficiência, para que tu pudesse ter a aprovação e embarcasse nessa grande realização de um sonho, né, nessa grande jornada da tua vida. Claro, sem dúvida alguma, eu acho não, tenho certeza que esse processo das aulas, do ensino, ele é tão importante quanto qualquer outra coisa durante esse meu processo. Por quê? Porque, primeiro, pelo fato de ter o teste da proficiência, e segundo, né, quando você decide se mudar para os Estados Unidos para estudar, para trabalhar, seja o que for, quando você vai para sua entrevista de alteração do seu visto, a entrevista ela também é feita em inglês. Então, se você não é proficiente em inglês, ali você já fica, né. Então, foi de suma importância para mim, né. Eu lembro que por muitas vezes eu mandava mensagem, tipo: "Meu Deus, isso aqui vai explodir minha cabeça, isso e aquilo", mas nada supera uma preparação, eh, intensa e bem direta, assim, sabe, bem programada, né. Eu tive ajuda durante esse processo, tanto com a questão da conversação, tanto com a questão de gramática, tanto principalmente a questão na reta final ali do teste de proficiência. Eu lembro que o teacher Matheus deu uma pelejada comigo, a gente fazia uma aula, fazia 2, aí falava: "Vamos fazer esse teste agora?" Eu falava: "Não, não, vamos mais uma." A gente fazia mais uma aula, mas sempre muito direto, muito específico, assim, a gente tinha mais ou menos uma base de como que era feito o teste, e a gente trabalhava em cima disso, bem direto, bem específico, assim, bem intencional. Então eu acho que não adianta você ter a condição financeira, não adianta você ter o sonho, a vontade de se mudar, disso, daquilo, se você não fizer a preparação do idioma, né. É algo tão crucial quanto todas as outras etapas, né. Você pode ter o dinheiro suficiente, você pode ter a condição financeira, você pode ter tudo programado, pode ter a faculdade que você sonha, que você almeja, mas se você não se dedicar ao idioma, se você não tiver a proficiência, é muito difícil que você ingresse seja o país qual for, né. Eu lembro que durante a minha entrevista do passaporte, eu estava literalmente sem esperar que a entrevista fosse ter algum momento de inglês ali, né. E eu já estava nervoso, né, que você entra no ambiente de entrevista, você vê uma, 2 pessoas sendo reprovada, aí Fica já você tenso, olha né?
já fica tenso, o ambiente em si já tá tenso, né? Todas as pessoas estão ali nervosas e tal. E aí, eu lembro que eu entrei na cabine, no guichê da moça lá, e aí ela começou a fazer algumas perguntas, como que ia funcionar, qual era a universidade, o que que eu ia cursar. Aí eu fui respondendo tranquilamente em português. Aí eu lembro que ela ficou um momento assim em silêncio, né? E aí, e ela olhava pro computador, digitava, e aqui a tensão aumentando. Aí eu falei, bom, as perguntas principais ela já fez, agora eu tô mais tranquilo. E aí, passa 10 segundos, ela começa a perguntar tudo que ela já tinha me perguntado, só que em inglês. E aí, mais rápido, que era pra ver se eu tinha um tempo de resposta rápido. Então, melhor, eu escuto muito, 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 desde quando eu me entendo por gente, meu pai fala a seguinte frase: melhor do que a oportunidade chegar é você estar preparado para ela, né? Então, nessa fase da minha vida, isso nunca fez tanto sentido. Se eu não tivesse tido, né, se eu não tivesse alcançado a proficiência suficiente pro meu idioma, a oportunidade ia ter chegado e eu não ia estar preparado. Então, nada melhor do que você almejar algo, nada melhor do que você se preparar para algo e quando esse algo, essa oportunidade na sua vida chegar, você tá pronto para ela. Então, foi graças ao Teacher Joe e o Teacher Matheus, com muita paciência, que eu alcancei, né, essa fase assim da minha vida. João, Matheus não está aqui hoje com a gente, mas está se preparando, né? Acho que na próxima, primeira semana de março, ele está indo para o Reino Unido, né? Vai estar. Ele falou para ti isso, né? Ele Ele contou. me falou, foi, tipo, quando eu compartilhei com ele que tinha dado tudo certo, aí ele compartilhou também a vitória comigo. Então, tipo, isso aí vai muito além do só o ensino, né? Porque ele Uhum. poderia simplesmente ter a missão dele concluída ali, tudo certo, encerrado o vínculo, mas a gente se alegrou junto ali, a gente estava passando por um processo bem, bem similar. E aí, Bem quando eu similar. compartilhei minha conquista com ele, ele compartilhou a dele comigo, tinha dado tudo certo e a gente ficou feliz junto. A gente celebrou junto contigo, João. A gente celebrou mesmo. Eu fico feliz porque os professores da Joe Idiomas, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria deles estão tendo vivência internacional. Já estão indo para fora, estão vivendo fora do país. Porque, assim, eu sou uma pessoa, João, que o que eu puder fazer para o professor também viver esse momento, essa experiência, a gente faz. E isso é fundamental. Mas, João, desde que você chegou nos Estados Unidos, quando eu fui para a América, eu tive muitos choques culturais. Mas, assim, quais foram as maiores adaptações culturais, acadêmicas que você precisou fazer? Qual aquele choque inesperado que você teve na faculdade? Ou uma interação social do dia a dia? Conta pra gente aí um exemplo bem marcante. Então, desde quando eu cheguei, né, foram muitas surpresas, assim, quando eu chego no aeroporto, a universidade, ela disponibiliza uma van da própria, eles têm várias vans aqui na faculdade, eles disponibilizam um motorista para buscar os alunos que vão chegando, alunos internacionais. E aí eu lembro que tipo assim, eu tinha uma imagem, né, de uma maneira um pouco diferente do país, da cultura, e eu esperei uma galera um pouco mais dura, uma galera um pouco mais, digamos, menos comunicativa. Mas eu tive um suporte, assim, que me constrangeu, falando em relação às pessoas da faculdade, né? Tipo, direção, assistentes, enfim. E é uma cultura, querendo ou não, muito diferente, são princípios, às vezes, um pouco diferentes, né? Mas uma das coisas que mais me impactou, querendo ou não, de maneira muito positiva, é que o ensino, falando em relação à faculdade, o ensino aqui exige muita autonomia, né? Você precisa se posicionar, você precisa participar, você precisa argumentar. Então, é algo desafiador, porque você não está se posicionando, participando e argumentando em português. Você está fazendo em Sim, uma língua e uma cultura totalmente diferente. Então, alguns posicionamentos que você poderia ter no Brasil, aqui pode não ser muito bem visto, então você tem que saber como se portar em certos ambientes, né? E especificamente também outra coisa que me marca bastante aqui na faculdade é que toda quarta e sexta, eles têm aqui o que eles chamam de chapel, né? Que é como se fosse a capela. E tipo, aqui tem vários cursos, tem teologia, tem business, tem enfermagem, tem biologia, tem literalmente todas as áreas. E quando chega na quarta e na sexta, no horário das 11 horas, toda a faculdade para, todos os alunos param o que estiver fazendo e vai todo mundo para a capela para fazer um culto, todo mundo adora junto. Para, tipo, a sua correria do dia, para as suas preocupações e vai todo mundo adorar junto. Então, acho que foi uma coisa, tem sido uma coisa que tem me marcado toda semana, assim, porque são momentos muito especiais, porque não é muito comum, ainda mais no nosso jeito brasileiro de ser, a gente tá na correria, a gente tá na maluquice do dia a dia ali, e a gente não para, a gente só para quando a gente realmente termina. E aqui não. Aqui eles têm essa cultura de realmente assim, tipo, agora vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo, para atividade, para trabalho, para aula, para reunião, para tudo, e vai todo mundo pra capela e todo mundo junto. Então, é algo assim que
Mas é uma cultura muito enriquecedora, assim, tipo, que nos ensina muito, né? A gente acaba aprendendo muito. Tem muitos brasileiros aqui, tem chegado cada vez mais brasileiros. A faculdade tem tomado uma proporção muito grande. Inclusive, os meus vizinhos de quarto aqui de parede são dois brasileiros também. Então, assim, como em qualquer lugar, quando a gente não tá na nossa casa, seja onde for, os lugares que a gente visita tem uma cultura, e qualquer cultura que seja de onde ela for, ela sempre vai nos ensinar algo, né? Nunca vai passar em branco. Maravilha. João, eu sei que tu é músico, toca violão, toca bateria. Como é que tu tá conseguindo aí conciliar essa vida tão intensa de estudos e música e fé? Conta pra gente aí um pouquinho, que eu sempre te vejo tocando e tocando violão e bateria eu não vi na América ainda. Mas como que tu tá lidando com isso? Compartilha com o pessoal aqui. Então, a bateria entrou na minha vida, eu era muito, muito pequeno ainda, né? O meu pai, na época que, antes dele se converter, meu pai participava ali entre amigos de grupo de pagode, coisas do tipo, né? E eu lembro de ver fotos quando eu era pequeno, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, eu já tava com um balde na mão e eu ficava batucando, eu ficava batendo, né, com a mão. Então, algo que meu pai me ensinou quando eu era pequeno, só que eu fui crescendo e jamais imaginaria que isso pudesse migrar para uma bateria, né? Então, e aí, com o passar do tempo, eu fui, assim, pegando gosto, fui recebendo da parte de Deus algumas confirmações com a bateria e tenho vivido momentos muito especiais. Assim que eu cheguei aqui, eh, eu já participei, eu lembro que, acho que foi na segunda semana, da segunda para terceira semana, eu já participei de uma audição aqui já do que eles chamam de prayer set, né, da sala de adoração, do set de adoração. E o set que eu participo é o set português, e já tenho tocado por aqui já aos poucos. Toda semana a gente tem essa nossa sala de adoração em português, mas também tem louvores em inglês, né, tipo oração em inglês, português, a gente dá uma mesclada. E em breve, se Deus quiser, eu vou estar fazendo também a audição para entrar para a banda da faculdade, né? A banda da faculdade aqui o nível é muito alto, né? Tenho acompanhado também, tenho me preparado para viver também esse sonho de também exaltar o nome do Senhor através dos dons que Ele me entregou em outro país. Também isso é algo muito especial para mim, né? O João de muitos anos atrás, quando começou a batucar num balde na varanda de casa, jamais imaginou que pudesse tocar bateria em outro país, né? Então, até isso assim faz parte da realização de um sonho. Mas tem sido bem natural assim conciliar com os estudos, né? A gente monta nossas grades de aula por aqui. A gente tem que atingir um limite específico de créditos por semestre, então a gente consegue organizar direitinho a nossa grade de aulas, consegue encaixar nos horários certinho, né, para deixar, né, de uma forma com que não afete tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida física. A gente também tem deveres físicos aqui. A gente tem esse relógio aqui, a gente chama de Fitbit, né, que ele contabiliza os nossos passos. A gente tem que dar pelo menos 10.000 passos por dia. Então é uma faculdade que está envolvida não só academicamente, mas espiritualmente e também fisicamente, né, que tem que cuidar do corpo, né, da alma e do espírito. Então, tem sido algo até mais leve do que eu imaginava de se conciliar, né? Acho que ano passado, quando eu estava no Brasil ainda, eu estava em São Paulo, às vezes eu me sobrecarregava muito com muitas coisas e eu não conseguia conciliar. E aí isso foi uma das coisas que eu vim pensando pra cá, meu Deus, será que eu vou conseguir conciliar isso e aquilo? Mas graças a Deus tenho conseguido conciliar todas essas áreas assim de uma maneira muito tranquila. Perfeito. João, tu tá trilhando, eu vejo você trilhando um caminho que em certa medida segue os passos do teu pai, né? Mas com a tua própria identidade. Como que tu enxerga hoje esse legado, morando nos Estados Unidos, estudando na América, tá? E isso é uma inspiração, é uma pressão, é uma fusão de todas essas coisas. E como que você constrói o seu caminho dentro dessa herança, dessa linda herança familiar? Então, foi algo que eu já venho ouvindo há muito tempo, né, essa questão de legado, de herança e etcétera. Às vezes, se você não sabe, eh, carregar isso de uma maneira boa, se torna um peso, mas para mim é algo que me inspira e também me traz muita responsabilidade, né. E uma frase também que eu coloco muito comigo e algo que eu tenho deixado com que entre, assim, tome conta do meu coração e dos meus pensamentos, é que existe uma honra em carregar o legado que já existe, mas também tem uma necessidade de construir uma identidade própria, né. A gente sabe que, por exemplo, eu me sinto muito honrado de carregar o sobrenome do meu pai, eu me sinto muito honrado de, se Deus quiser realmente que eu dê seguimento no que ele construiu até hoje, amém. Mas a gente também sabe da importância da gente crescer dentro da nossa própria identidade. Acho que isso é algo muito importante,
porque senão você tá ali só para reproduzir o que uma outra pessoa fez e você acaba virando um fantoche que só reproduz o que viu, né. E eu acho que você carregar um legado não é isso, né, mas a gente leva com muita honra esse legado, assim, e muita responsabilidade, né, é uma responsabilidade que se carrega, mas é uma responsabilidade no sentido bom, né, não no sentido de ser um peso, de ser um fardo, né. Acredito que muitas é graças a esse legado que hoje eu tô aqui, é graças a esse legado que hoje eu posso ser quem eu sou, eu posso me manifestar da maneira como eu sou, de uma maneira às vezes um pouco mais criativa, um pouco mais despojada, já ao mesmo tempo trazendo um pouco do que vem do meu pai e já colocando o que tem dentro de mim, então É uma é algo fusão, né, que João? é É uma uma fusão. exatamente, é uma fusão. A gente junta o que aprendeu e também coloca o que a gente vem aprendendo, né, com a gente mesmo, com as nossas experiências pessoais, né, sem perder, né, a parte do legado, mas também sem deixar para trás a nossa própria identidade. Maravilha. João, cara, tu é um jovem que inspira muita gente. E quando eu conversei contigo, eu falei assim, cara, eu estou observando o João faz tempo. E faz tempo que eu quero fazer esse convite para o João, para ele fazer uma live comigo. Porque eu te vejo como um jovem que influencia para o lado muito positivo a vida de tantos jovens. Tá? Então, João, olhando para o futuro, quais são os seus grandes sonhos e objetivos? Como que o João se vê daqui a uns anos? Na tua carreira musical, na tua carreira acadêmica? Tu tem planos de se estabelecer nos Estados Unidos, de voltar para o Acre? O que passa na tua mente, assim, esse jovem hoje, estudando nos Estados Unidos, vivendo o que muitos jovens sonham em viver, que é, né, estudar na América? Compartilha com a gente. Eu sei que a gente já está quase acabando nossa live e tá muito boa, muito legal. Pode continuar, João. Então, se eu, João, fosse falar da minha vontade própria, acho que dificilmente um jovem que se muda e sai do Acre, sai do Brasil, seja de qualquer lugar do Brasil que for, você vem para outro país, é muito difícil que esse jovem ele queira retornar, né. Então, se eu fosse hoje, nesse momento, assim, falar da minha própria vontade, eu jamais falaria que eu ia querer voltar para o Brasil ou voltar para o Acre ou algo do tipo, para morar. Mas eu sigo eu sigo fincado, enraizado na mesma palavra que me trouxe até aqui, né, que é propósito, né. Eu acredito que o propósito de Deus para minha vida hoje é que eu esteja aqui, é que eu esteja passando por esse processo, assim, de crescimento, de lapidação, né, de desconstrução também, com coisas que eu achava que era certo e às vezes não é, para eu poder ter uma nova posição, assim, um novo olhar sobre muita coisa. Então, eh, tô muito aberto, assim, para o que Deus tem a falar. E se a vontade de Deus for que eu permaneça nos Estados Unidos, amém, mas se a vontade de Deus for que a gente retorne ao Brasil, a gente retorna também. Mas acho que o que Deus coloca dentro do nosso coração vai muito além de uma geografia, né, vai muito além de uma localidade. Então, creio que Deus tem grandes coisas para fazer durante esse tempo, né, durante esses anos que eu vou estar morando por aqui, eu vou estar visitando o Brasil e o Acre algumas vezes também. E vamos ver o que que Deus faz, né, o que que Deus tem. O meu irmão mais novo tem um sonho e um projeto em andamento, um planejamento de que ele venha fazer o high school dele aqui nos Estados Unidos também, Fica perto de né, você. então vai ficar pertinho pra aqui, então vai que Deus coloca aí no coração dos meus pais também de vir pra cá, né. Então nunca se É, sabe, abrir uma igreja por aqui, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a gente tem aproveitado, assim, dia após dia, né, porque eu literalmente tudo que eu tenho vivido, assim, eu acordo, tomo meu banho, tomo meu café e quando eu saio pra aula, assim, eu respiro e literalmente eu sinto que tenho vivido o extraordinário de Deus, né. Então, é desfrutar dia após dia, mas também, claro, com a cabeça lá na frente, sempre pensando no amanhã também. Mas o futuro literalmente a Deus pertence, né. Vamos ver se a gente retorna, se a gente permanece. Vamos ver se a gente consegue uma residência e depois a gente pensa, né, o que a gente faz, né. isso mesmo, isso mesmo. João, para os jovens que estão assistindo essa live aqui com a gente, que sonham em estudar no exterior, ou que se veem em um contexto de fé, de música, semelhante ao que você está vivendo hoje, qual conselho você daria para eles hoje? Acho que se eu falasse que não custa nada sonhar, seria muito clichê, né. Então a gente somente sonhar não acaba realizando por si só. Mas acima de qualquer coisa, eh, é orar e ter a certeza em Deus do que Ele quer para nossa vida. Às vezes a gente se coloca em situações e lugares que não seriam o melhor para nós, não seriam o melhor para nossa vida, para nossa família, porque a gente às vezes esquece de consultar, né, a quem a gente realmente deve consultar. Então,
Mas eu lembro que eu comento muito com alguns amigos próximos de que eu tô aqui, mas eu não tô aqui realizando só o meu sonho. Eu tô aqui realizando o sonho de muita gente, de muitos amigos, até da minha própria família, né? Eu sou o primeiro da minha família inteira, assim, a fazer uma universidade em outro país, né? Então, eu tô abrindo as portas para, quem sabe, uma nova geração da minha cidade, da minha igreja, né? Eu falo isso para alguns amigos da igreja também, eh, que eles vejam o que eu tô vivendo, mas não vejam só como uma admiração, como algo tipo assim: "Ah, tô feliz por você", mas vejam como algo que pode acontecer para eles também. Eu sempre encorajo muito, né. Então, basta você acreditar, você se preparar acima de qualquer coisa, né. Então, acima de qualquer planejamento, você tem que ter a preparação, mas às vezes o sonho de a realização do seu sonho de se mudar para os Estados Unidos, ou seja, para o país que você queira, tá muito mais próximo do que você imagina, né. Então, e mais uma vez repetindo a frase do meu pai, melhor do que a oportunidade chegar é você estar preparado para ela. Então, tem que se preparar, porque às vezes tem oportunidades na nossa vida que só passa uma vez, né? Então, se a gente não estiver preparado, o trem passa e a gente fica. Maravilha. Durante nossa live, João, tu tocou num ponto muito fundamental. Né? O João tocou num ponto fundamental, que é o inglês, ele abre portas para o mundo e ele abre oportunidades incríveis. E a história dele, a história do João, Agora destravou, tinha travou, dado uma travada aí. travou, Foi, travou, agora voltou? voltou. Tinha travado? Voltou. Aham. Maravilha. Então, só vou repetir aqui, João, ver se você conseguiu ouvir, não sei quem está assistindo. Pessoal, como eu estava falando aqui, o João tocou num ponto muito fundamental. O inglês ele abre portas para o mundo. Ele abre portas para oportunidades incríveis, oportunidades incríveis. E a história do João, como eu comentei com vocês aqui, ela é a prova viva de que com preparo certo, de que o sonho de estudar fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, ele é totalmente alcançável. Então, se você, assim como eu, se inspirou na história do João e quer começar a tua história, a Joy Idiomas, João, ela está aqui para ajudar, para dar suporte com a metodologia e com acompanhamento que fazem toda a diferença, desde o início da preparação até o aluno chegar na América e estar estudando, vivendo esse sonho que é de poder, né, estudar fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Isso aí, né? Eu lembro que até quando eu cheguei mesmo aqui nos Estados Unidos, eu te mandei uma mensagem, eu falei, rapaz, é muito diferente. A gente se prepara e tudo mais, mas quando chega aqui na prática a gente dá uma travada. Eu lembro que tu me fez uma pergunta que eu acho que eu respondi mentalmente, né? Tipo assim, e o que você faz quando trava, né? Então, tipo assim, aqui a gente encara, vai com a cara e com a coragem, mas se eu não tivesse tido esse tempo de preparação, eu tinha facilmente, primeiro que eu não tinha nem vindo pra cá, mas se eu tivesse conseguido vir pra cá, rapidamente desistiria. Mas super recomendo, né? Foi quando eu lembro que quando eu fui aprovado, o Joey foi uma das primeiras pessoas que eu fiz questão de compartilhar essa conquista, né, e já agradeci desde o primeiro momento, assim, porque realmente, né, de todos os pilares eu teve a questão financeira, teve a questão de apoio familiar, teve a questão com apoio do visto, então cada área desse processo, assim, que eu tive que passar foram cruciais e o idioma não poderia ficar para trás. Então, sou muito grato. Se não fosse, eu falo isso tranquilamente, se não fosse o Joey, se não fosse a equipe do Joey, dificilmente eu teria aproveitado essa oportunidade. Então, é realmente isso, né? O inglês, ele abre portas que a gente não imagina, né? Então, às vezes se a gente estiver numa fila e a gente tem o idioma, se a gente tem o inglês, a gente consegue passar na frente de muita gente dentro dessa fila, né? Então, a gente acelera e adianta muita coisa na nossa vida, seja em qual área for. Então, se a gente realmente é fluente, a gente abre muita porta para nós mesmos. Só depende da gente. A gente estuda, a gente aprende, a gente tem que querer. Então, não depende de mais ninguém. Então, não pode deixar com que a oportunidade passe. João, eu lembro quando tu me contou, tu falou, teacher, não comenta com ninguém ainda, que eu tô só compartilhando contigo aqui, porque né, a gente não quer falar nada ainda, então, mas já deu certo. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. E hoje, João, principalmente aqui durante essa live, foi um prazer imenso te receber, tá? A tua história, ela é de uma riqueza e de uma inspiração sem igual. É um testemunho de fé, é um talento, é muita dedicação. Muito obrigado, João, por compartilhar a tua vida, compartilhar tua fé,
compartilhar a tua música, né? A sua jornada com a gente aqui. E para quem quer continuar acompanhando o João, pessoal, sigam ele no Instagram. João, qual é o teu arroba mesmo? É a letra J, é o J Maciel com dois E, J Maciel. Pronto. Pessoal, você que assistiu a gente, sonha em trilhar um caminho como João, seja para estudar nos Estados Unidos, ou para morar, ou para viver em um outro país, né? Seja para trabalho, no exterior, ou simplesmente dominar o inglês e expandir os seus horizontes pessoais e profissionais. Primeiro passo é a fluência. Então, não deixe o seu sonho parado. Não deixe. Né? Fala com o teacher, clica no link da bio do @teacherjoeoficial para conhecer todos os nossos cursos com a Joe Idiomas e saber que nós, nossa equipe, podemos te ajudar a transformar esse sonho em realidade, assim como aconteceu com o João. Nossas matrículas, elas estão abertas, né? Se você tem interesse em começar, se você sonha de fato em realizar o teu sonho de morar fora do Brasil, ou viver essa experiência que o João está vivendo, a história do João é incrível, de muita inspiração, e por isso que eu falei assim, eu tenho que convidar esse meu aluno, porque, cara, a história dele é sensacional e vai inspirar, eu tenho certeza, muitos e muitos alunos que, assim como ele, sonham em viver essa experiência, esse momento fora do Brasil. João, gratidão, muito obrigado pelo tempo, obrigado pelo esforço. Fiquei muito feliz de te receber. Essa live foi uma das lives mais empolgantes que a gente fez aqui e com muita coisa, muito conteúdo pesado, né? Muita inspiração, muita dedicação. Eu acho que quem assistiu a live ficou até o final, saiu daqui, eu tenho certeza que com uma mente aberta para as oportunidades, né, que estão aí fora e que só precisa saber, primeiro, confiar em Deus, que ele que sabe todas as coisas, mas segundo, está preparado. E o inglês é essa ferramenta, essa chave que transforma a vida das pessoas. Fica com Deus, João. Obrigado. E as últimas palavras são suas, de encerramento. Não, eu que agradeço, fiquei muito feliz em receber esse convite. A gente carrega essa responsabilidade de carregar o sonho, né, de outras pessoas junto com a gente. Nada mais justo do que estar vivendo isso e compartilhar, né? Compartilhar o passo a passo, compartilhar as dificuldades, compartilhar também as vitórias. Acho que é algo muito importante para quem tem esse sonho de dar esse passo mais longo, né? E eu sou muito grato mesmo, né, pelo convite, sou grato por todo o suporte que eu tive durante esse tempo e ainda continuo tendo. Sempre que eu tenho, bate um desespero, bate alguma dúvida em relação a alguma coisa, eu mando mesmo, né? Fala com a Então, gente rapidinho, né, João? sou muito grato e Amém, vamos para amém. cima. Muita coisa boa para acontecer esse ano e o que precisar, a gente está à disposição. Logo, logo a gente vai estar junto aí na América. Já te aviso. Simbora, lhe aguardo.